Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui agradecer ao governo, todos os servidores aqui que representam o Fórum Dialoga, o Fórum de Servidores, né? E aqui também o Dialoga, todos os servidores aqui do Estado, falando pelos servidores. Dialoga no dialoga, comunica. Agradecer pela manifestação e dizer que, do ponto de vista da liderança do governo, nós estaremos abertos a todo o diálogo, a ouvir. Do ponto de vista da mudança de horário, nós temos que primeiro estabelecer, nós temos que reportar o concurso para quem fez o concurso inicial para 40 horas e a brecha deixada do ponto de vista da legislação, nós temos exatamente diálogo com a categoria. Primeiro, estabelecer julho, quando o propósito do governo para estabelecer a mudança de imediato. O segundo aspecto vem lá no parágrafo 2º do mencionado decreto, que diz: as repartições públicas referidas no caput deste artigo, com competência nas áreas de saúde, sanidade animal e vegetal, educação, segurança pública, regulação do serviço público, fiscalização de instrumentos de medição e proteção e defesa do consumidor, poderão ter expedientes adequados às necessidades de atendimento dos usuários do seu serviço, cuja fixação deve ser proposta pelo respectivo secretário de Estado, inclusive com relação às entidades de administração indiretas vinculadas às suas pastas. Então, todos os aspectos levantados aqui pelo Bueno de distorção, eles poderão ser adequados pelo respectivo secretário da pasta, inclusive com expediente de 6 horas. Então, evidente que o diálogo ele continua, ele compete a cada área estudar as suas especificidades, o caso do DETRAN, por exemplo, Lógico que quem trabalha 8 horas, 10 horas, não vai ser afetado pelo decreto. O decreto ele atinge aquele servidor que trabalha no regime de 6 horas e mesmo assim, dentro do decreto, a possibilidade de fazer adequação. Os outros aspectos levantados aqui de distorção, eu penso que deve ser dialogado com o governo. Ele fala aqui da questão da dedicação exclusiva, fala da questão do vale alimento, auxílio transporte, saúde. Eu acho que são aspectos que essa Casa Legislativa tem que realmente dialogar com o governo para que a gente busque, dentro do senso de justiça, um equilíbrio, principalmente para aqueles servidores que menos recebem. Realmente, senhor presidente, a gente observa que em determinadas circunstâncias, realmente nós precisamos de aprofundar o debate para que injustiças possam ser corrigidas. Agora, eu vejo que a questão do plano de demissão voluntária, como o próprio nome diz, é voluntário, não é obrigatório. O servidor realmente ele tem que atentar para aderir se realmente estiver convicto de que essa é a melhor decisão. Não é plano de demissão obrigatório. É para aquele servidor que já tem uma outra atividade e pretendia abandonar ou deixar o serviço do Estado, ele constitui-se no estímulo à demissão. Outro aspecto que nós temos é que é do regime de 8 horas. Nós temos que atentar que no período do concurso, o servidor que adentrou ao Estado, ele adentrou com o regime de 8 horas. Volta-se ao período e, obviamente, que as adequações necessárias poderão ser feitas, uma vez que o decreto é um aspecto aberto, não é fechado, e por essa razão que esse dispositivo elencado na própria lei deixa essa possibilidade. No mais, agradecer aqui a representação dos servidores e dizer que, do ponto de vista da liderança do governo, nós estaremos abertos, deputado Pedro Kennedy, a todos os diálogos, a construir pontes de diálogo para que possa, na medida do possível, aproximar o interesse do governo do Executivo ao interesse de todos os servidores do Estado. Agradecer ao governo, todos que estiveram presentes aqui nesta manhã. Muito obrigado. Passemos às explicações pessoais. A palavra é do deputado Herculano Borges. Transferido. A palavra é do deputado Barbazinho. Transferido. A palavra do deputado Marçal Filho. Transferido. Com a palavra o ilustre deputado Pedro Kennedy. Vossa Excelência disparada 10 minutos, não tem problema. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria apenas aqui parabenizar o Bueno, que falou aqui em nome do Fórum dos Servidores,
e dizer que a fala dele foi bastante fundamentada. Foi uma fala que trouxe elementos importantes para a nossa discussão. Aproveitando que o decreto das 8 horas do governo, ele só vai entrar em vigor a partir do 1º de julho, eu penso que nós temos um tempo aí, né, alguns meses, para aprofundar esse debate que foi feito aqui, através do Bueno representando os servidores públicos. Eu penso que se o objetivo do governo é economizar, existem outras formas de economizar. Existem alternativas, os servidores estão apresentando aqui, para fazer a economia e não prejudicar milhares de servidores públicos, como eu tive a oportunidade já de discorrer sobre isso aqui na tribuna, principalmente os servidores que ganham os menores salários, e é importante falar aqui dos administrativos da educação. Nós sabemos que já foi incorporado na cultura do serviço público do Estado o trabalho através de 6 horas corridas, da jornada de 6 horas corridas. E o servidor público que ganha os menores salários, normalmente ele tem uma segunda atividade para poder complementar o seu salário. Então, nós temos que dizer, inclusive, que é legal fazer 6 horas. O servidor pode fazer 8 horas com 2 horas de intervalo para o almoço, mas ele pode fazer 6 horas corridas. Isso é legal, né? Aqui na Assembleia Legislativa nós temos essa jornada. O servidor pode fazer opção, né, de trabalhar 8 horas com 2 horas de almoço, ou então ele pode fazer 6 horas corridas, né? E aquele servidor público administrativo que ganha um salário pouquinho mais que o salário mínimo, ele vai buscar uma outra atividade para complementar a sua renda. O que o governo está querendo fazer é, além de não dar nenhum reajuste salarial, até porque um discurso, né, de que está impedido pela lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, não tem aumento salarial, ainda obrigar o servidor a trabalhar mais e abrir mão daquela atividade de um bico, né, que ele tem para poder ampliar um pouco a sua renda. Então eu acho que daqui até 1º de julho esse debate precisa ser feito, né? Se de fato isso vai trazer economia, eu tenho minhas dúvidas, porque de fato trabalhar 8 horas é mais gasto com água, luz, telefone, cafezinho, e muitas vezes o servidor, né, vai render a mesma coisa que ele rende trabalhando 6 horas corridas. As escolas, eu tenho conversado com diretores, elas já estão organizadas, né, com as 6 horas. Nenhuma escola fica sem a limpeza. O servidor ele chega mais cedo, prepara a merenda, arruma a sala de aula, antes de ir embora já deixa pronto para o período da tarde. Quer dizer, não tem prejuízo nenhum para as escolas, para o Estado, esse regime das 6 horas. Então, eu penso que nós devemos sim continuar debatendo com o governo, num momento tão difícil que nós estamos vivendo no país, desemprego em alta, não tem reajuste salarial, ainda penalizar mais ainda o aumento da carga horária. Eu acho que o governo ele pode sim reverter essa situação através de um debate franco, aberto, principalmente com os servidores públicos. Eu acho que está faltando essa abertura. Deputado Barbosinha aqui, nosso colega, líder do governo, sempre se coloca à disposição, mas é preciso que lá na governadoria haja uma abertura para esse diálogo, né, com o Fórum dos Servidores, que estão dispostos a apresentar alternativas. Se a questão é economizar, o Fórum dos Servidores tem proposta, né, para que o governo possa economizar sem penalizar quem ganha menos, né, quem ganha menos. Outra questão importante sobre o PDV, né, é um projeto que, né, deixa muito vaga essa situação do PDV, né?
Até porque o servidor ele pode optar, eu quero sair do Estado, eu quero o PDV. Mas depois isso vai ser analisado, o governo vai ver a conveniência, se autoriza ou não, o pagamento parcelado. Quer dizer, até agora não entendi muito bem qual é o objetivo desse PDV. Até porque nós temos algumas categorias que estão com o seu efetivo totalmente defasado, né? Então o governo abrir mão de servidores dessas áreas tão importantes, a não ser que ele queira terceirizar, né? A não ser que ele queira terceirizar, porque está uma onda no país de terceirização. Então, será que o objetivo é diminuir o efetivo do estado de servidores que são de carreira, concursados, para substituir por contratados, né, por terceirizados? Talvez seja isso. Mas nós temos que discutir muito, porque o que vem pela frente são medidas que estão precarizando cada vez mais os serviços públicos, né, e penalizando aquele que estudou, fez concurso, é de carreira, tem compromisso com o Estado. Esse servidor efetivo tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado e não tratado como alguém que é um estorvo, né? Não, nós temos que valorizar os servidores de carreira, porque passa governo, entra governo, passa governo e esse servidor está lá, ele está cumprindo com as suas funções e mantendo os serviços públicos, né, disponíveis à população. Então eu quero parabenizar aqui o Fórum dos Servidores, a fala do Ricardo Bueno, que representou aqui o Fórum, e dizer que é importante nós trabalharmos junto à liderança do governo nessa casa, no sentido de buscarmos um canal de discussão, de negociação. Eu acho que esse prazo até 1º de julho, antes desse decreto entrar em vigor, é um prazo que a gente pode utilizar para isso e ver de fato se essas medidas vão ser efetivas, vão trazer algum resultado positivo ou, pelo contrário, vão ainda precarizar ainda mais os serviços públicos e prejudicar aqueles servidores que ganham os salários mais baixos do Estado. Então é isso, senhor presidente. Acho que tem que ter o compromisso dessa casa da gente continuar esse debate. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Como conceder nas explicações pessoais da palavra ao ilustre deputado Cabo Almi. Vossa Excelência será disporá de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Paulo Corrêa, colegas deputados, presidente dessa casa, em especial os representantes aqui do Fórum do Servidor, nossos servidores públicos. Senhor presidente, já usei a palavra aqui sobre essa questão do decreto do governador, sobre as 8 horas sobre o PDV, e hoje eu quero aqui dar destaque na audiência pública que nós fizemos na quinta-feira,